No Saber Direito desta semana, o professor João Paulo Martinelli apresenta um curso sobre direito penal. Durante as aulas, ele explica os princípios e aplicações, a lesividade, o princípio da fragmentariedade e aborda a culpabilidade, a humanidade e a legalidade. Começa agora a aula 5. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Saber Direito, aqui na TV Justiça. Eu sou João Paulo Martinelli, advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. O tema desta aula, que é o segmento das aulas sobre princípios do direito penal, é o princípio da humanidade, tanto no direito penal como no processo penal. O princípio da humanidade, como o próprio nome diz, né, ele é muito amplo, ao mesmo tempo muito importante, e foi se construindo ao longo dos séculos, especialmente com o auge do pensamento iluminista e a sua influência no direito penal. A obra mais importante de todas, dos delitos e das penas, de Cesare Bonezana, o Marquês de Beccaria, junto com outras obras, como as obras dos irmãos Verri, trazem esse ideal iluminista de reconhecimento da dignidade humana como um valor indispensável para a legislação, para a aplicação da lei, né, e para a execução de penas. Né? O reconhecimento da dignidade humana, que deve ser essencial para qualquer atividade do Estado, ganha ainda mais importância quando se trata, né, do direito penal, da execução da pena, porque nós tratamos aqui do meio de controle social formal mais violento e mais repressivo do Estado. Então, o princípio da humanidade traz, entre outros, certos dispositivos que impedem a imposição de medidas cruéis, de medidas drásticas, de medidas que ignorem o indivíduo enquanto ser humano. Né? O Estado, é claro que é importante, mas o Estado não pode desprezar a dignidade humana em nome de uma eventual segurança jurídica ou em nome de uma segurança da coletividade. Tá? A dignidade humana, como um valor absoluto, tem influência na filosofia kantiana, né? Apesar da discordância do próprio Kant, né, em relação à finalidade preventiva da pena, mas o reconhecimento da dignidade humana como algo fundamental, como um princípio que não pode ser desprezado em nenhum momento, vem na influência de sua filosofia, e isso teve uma grande repercussão no direito. O princípio da humanidade, como um dos pilares do direito penal contemporâneo, né, reflete a dignidade humana como elemento principal, né, do sistema de justiça penal. Então, tanto a Constituição de 88 como a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, né, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, reconhecem a dignidade humana. Tá? Também os outros tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, reconhecem a dignidade humana, e essa intersecção, né, entre o direito penal e o direito internacional dos direitos humanos é importante, porque se houver violação por parte do Estado brasileiro a direitos fundamentais previstos na Convenção, a União pode responder perante a comunidade internacional, né, por essas violações, como já aconteceu. Né? O Brasil já tem algumas condenações pela Corte Interamericana. Há casos de recomendações que, se não forem
cumpridas podem virar condenações futuras. Então, o artigo 5º da Constituição, né, talvez o mais importante de todos, se nós fizermos um exercício comparativo, pegarmos a obra de Beccaria e procurarmos no artigo 5º as ideias da obra de Beccaria, nós vamos encontrar muita coisa ali. Então, esse artigo 5º, né, tão importante, tão precioso, tem uma influência muito grande, né, do iluminismo, do pensamento iluminista no direito penal também. Bom, o princípio da humanidade reconhece que a base de um Estado democrático de direito é o ser humano, né? Acima do Estado está o ser humano. Diferentemente, e aqui fazendo um breve esforço histórico, diferentemente da Constituição de 1937, a famosa Constituição Polaca, a nossa Constituição coloca o ser humano como núcleo do ordenamento jurídico. A dignidade humana é que deve pautar o ordenamento jurídico. Ao contrário da Constituição de 37, em que o Estado estava em primeiro lugar. Até porque nós vivíamos um regime de exceção, né? Nós vivíamos um Estado novo e essa informação é muito importante até para a compreensão do sistema jurídico penal. O nosso Código Penal, o nosso Código de Processo, a Lei de Contravenções, foram editadas e entraram em vigência durante o regime do Estado Novo, durante o regime de exceção, e sob os valores de uma Constituição completamente diferente da atual. A Constituição de 88, por ser muito diferente da Constituição de 37, demanda uma análise da legislação penal e processual penal à luz dos seus valores e, portanto, muito do que está ali no Código Penal, no Código de Processo Penal, não é aplicável no novo paradigma constitucional a partir de 1978. Basta lembrarmos que o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Contravenções são decretos-leis. Eles não são normas que passaram pelo Legislativo. Foram impostas pelo Poder Executivo, até porque o Parlamento estava fechado. Então aqui já mostra, né, a necessidade de se analisar com cuidado, com muita cautela, esses dispositivos à luz da Constituição de 88. Tá? Até mesmo Francisco Campos, que era o ministro da Justiça à época, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, faz elogios à legislação italiana fascista, tá? E o nosso código, por isso, é uma inspiração, ali está muito claro, né? O nosso Código de Processo Penal atual é inspirado no Código de Processo Penal italiano fascista. Portanto, precisamos ter toda a cautela e uma reinterpretação à luz da Constituição de 88. Bom, basicamente, o princípio da humanidade, né, então, determina que a legislação tem que ser elaborada com foco na dignidade humana e a aplicação da lei também deve ter como parâmetro a preservação da dignidade humana. E assim, são evitadas a imposição de penas cruéis, de penas desproporcionais, de penas que retiram a dignidade do indivíduo e também a obediência aos direitos fundamentais. Então, desde a fase pré-processual, quando ainda há uma investigação, passando pelo processo e chegando à condenação e à execução, sempre deve haver o reconhecimento da proteção da dignidade humana. Então, quando se fala em presunção de inocência, bom, a presunção de inocência é uma forma de proteção da dignidade humana. Porque aquele indivíduo que ainda não foi condenado,
ele deve ser tratado como alguém que é inocente. Então ele deve ter a sua imagem preservada. A prisão tem que ser exceção. A prisão preventiva não é a regra, não pode ser a regra. Porque nós estamos ainda tratando de alguém que é inocente perante a lei. Né? E ainda quando há uma condenação, a lei diz, a prisão pode ser substituída quando presentes os requisitos legais. Então, quando alguém ainda não é condenado, a prisão tem que ser excepcional. E mesmo após a condenação, a prisão só é estabelecida quando não houver meios de substituí-la por outras penas restritivas de direito. E ainda, a nossa legislação proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, né? Mas isso é muito difícil acontecer, pouco provável. Então a regra é que não há pena de morte na prática no Brasil, apesar de ter a previsão constitucional. Não há possibilidade de pena de banimento, a pena de perda da personalidade jurídica, pena de trabalho forçado, penas cruéis. Então, enfim, as penas têm que ser sempre direcionadas à preservação da manutenção da dignidade humana. E isso se reflete também na execução da pena. Né? Na execução da pena, as normas devem ser restritas, devem ficar restritas à privação da liberdade ou de eventuais direitos que são objetos ali da condenação. Então, quando o legislador, né, determina pena de reclusão, de detenção ou as penas restritivas de direito, o Estado tem que cumprir exatamente o que está escrito ali. Ser privado de liberdade não significa ser privado da dignidade. E nós vamos ver aqui casos, né, que chegaram até a Corte Interamericana por negligência do Estado brasileiro, né, em que se reconheceu que as pessoas privadas de liberdade também foram privadas de sua dignidade humana. Bom, também são proibidas penas de tortura, né? Ninguém pode sofrer aflição intensa, né? Ninguém pode ser torturado, ninguém pode ser submetido a penas corporais, né? Chibatadas, espancamentos como formas de punição. Apesar de que na prática, né, até mesmo não só no sistema prisional, mas também até no sistema socioeducativo, isso é uma prática bastante comum. Né? A Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, já há algum tempo estão de olho no Brasil, porque essas práticas são bastante comuns. Bom, como fica o tratamento dispensado ao sujeito, ao acusado? Bom, a primeira coisa que nós devemos analisar ao estudar o processo penal e o direito penal à luz da Constituição é que o indivíduo acusado, ele não é mero objeto do processo. Ele é um sujeito de direitos. Então, há uma mudança de paradigma, né, quando em 1937 o acusado era um objeto do processo, que poderia responder ao processo preso pelo único fundamento de ser acusado do crime, e que precisava recolher-se à prisão para poder recorrer de uma decisão condenatória. Com a Constituição de 88, esse indivíduo passa a ser um sujeito de direitos. Ele só pode ser privado de sua liberdade quando houver fundamentos para isso. A decisão que o manda para a prisão tem que ser uma decisão muito fundamentada. O juiz precisa demonstrar que não há outra alternativa a não ser a prisão. Esse indivíduo também tem a presunção de inocência a seu favor. E de acordo com as regras constitucionais, a presunção de inocência persiste até o trânsito em julgado da condenação, ou seja, enquanto houver recurso,
o sujeito é ainda inocente perante a lei. Pode ter condenação em primeira instância, segunda instância, decisão desfavorável no STJ, no STF. Enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão condenatória, o acusado é inocente perante a lei. E, portanto, não cabe a prisão automática. A decisão do STF a respeito da prisão em segunda instância traz isso muito bem. Quando o STF diz não cabe prisão automática após condenação em segunda instância, o Supremo não proibiu a prisão de condenados em segunda instância. Eu lembro muito bem que foram espalhadas aí fake news a respeito de que se o Supremo decidisse que todos condenados em segunda instância poderiam ser soltos, que aí homicidas, estupradores iam para a rua, o que não condiz com o julgamento. O que o Supremo disse foi o seguinte: condenado em primeira instância, em segunda instância, que ainda não teve o trânsito em julgado da condenação, só podem ser presos por medida cautelar. Não pode haver execução automática ou antecipada da pena, mas a prisão pode ser determinada pelo juiz desde que seja uma prisão cautelar. E para ser prisão cautelar tem que ter fundamento. Tem que ficar demonstrado que aquele indivíduo não pode responder em liberdade, que há perigo se ele permanecer solto e que não há outra maneira de impedir danos caso ele permaneça solto. O Supremo em nenhum momento diz que todos os condenados em segunda instância iriam para a rua. Até porque quem é condenado por crimes graves em segunda instância dificilmente vai ter liberdade decretada, porque tem uma cautelar ali por trás, uma prisão cautelar. Essas prisões cautelares não foram modificadas pela decisão do Supremo. Tá? O que o Supremo, a decisão do Supremo atingiu pouquíssimas pessoas que haviam sido condenadas em segunda instância e que já estavam presas automaticamente antes do trânsito de julgado. Então, isso é uma demonstração de que deve ser preservada a presunção de inocência e que não há impedimentos para prender quem foi acusado, desde que haja fundamentos para isso. A própria audiência de custódia também, uma determinação da Corte Interamericana, tem previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem a finalidade de, primeiro, analisar se a prisão efetuada foi legal e, sendo a prisão legal, se há fundamentos para ela ser convertida em prisão cautelar. Se há motivos para manter aquele sujeito preso, porque ele ainda é inocente. Então nós temos dois tipos de prisão no Brasil. A prisão cautelar, aquela que é anterior ao trânsito em julgado da condenação, e a prisão decorrente de pena, que essa é aplicada quando há o trânsito em julgado da condenação. Tá? A pena tem que ter uma finalidade de ressocialização. Está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. A pena privativa de liberdade tem que ter por finalidade a ressocialização, não a vingança, não o mero isolamento do indivíduo da sociedade. E isso gerou já condenações para o Brasil e também recomendações para evitar novas condenações. Nós temos no STF a ADPF 347, que é fundamental. Né? Na ADPF 347 foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional. Essa expressão que vem da jurisprudência colombiana, né, que reconhece que determinadas situações estão completamente fora dos padrões mínimos que a Constituição exige. Né? E o sistema prisional brasileiro é um desses. Né? Nós temos aí presídios superlotados, presídios
em que o preso convive com insetos, são maltratados, sem um mínimo de assistência médica, de estrutura sanitária. E aí a corte diz, espera aí, o preso ele é privado da liberdade, não é privado da sua dignidade. Então o Estado precisa tomar conta, né, e dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que estão privadas de sua liberdade. Então o Supremo reconheceu, como em outros casos também a Corte reconheceu, né, que não houve o devido respeito, não havia o devido respeito à dignidade no cumprimento de pena. Mas tem outras questões também envolvidas aí que não é só relacionado à execução da pena. Tá? No próprio curso do processo nós temos aí regras que devem ser cumpridas a fim de preservação da dignidade humana. Vou trazer outro exemplo da Corte Interamericana. O Brasil já foi condenado a indenizar pessoas que foram condenadas criminalmente com base em provas ilícitas. Então, houve investigação, houve processo, o fundamento da condenação foram provas obtidas de maneira ilícita, decisões que transitaram em julgado, houve execução da pena, e aí a corte disse: nós não estamos aqui dizendo que essas pessoas condenadas são inocentes ou culpadas. O que nós dizemos aqui é o seguinte: o devido processo legal não aconteceu. Existe uma regra que o próprio Brasil impõe, que é da proibição da utilização de provas ilícitas, e esse mesmo país não obedeceu essas regras. Então, cabe a essa corte, a Corte Interamericana, determinar a indenização dessas pessoas. E pouco importa se elas eram culpadas ou inocentes, se praticaram ou não o crime, mas o que importa é que a sua dignidade não foi respeitada, porque a Constituição estabelece, né, o devido processo legal, e no processo, e um dos elementos do devido processo legal é a proibição do uso de provas ilícitas. Então, no próprio curso do processo e da investigação, a dignidade humana deve ser respeitada, né, independentemente de o agente ter praticado o crime ou não. Tá? Então, o princípio da dignidade, como os demais princípios, né, tem essa finalidade de contenção do poder punitivo do Estado, impondo que o Estado só pode punir alguém se essa pessoa esteve submetida ao devido processo legal dentro das regras que o próprio Estado estabelece. Então, se o Estado descumpre essas regras, esse processo é nulo. E aí vem a teoria das nulidades no processo penal. Né? As nulidades no processo penal têm como fundamento o descumprimento das formas que estão estabelecidas pela própria lei, pelo próprio ordenamento jurídico. Então, pode ser desde da violação de um prazo estabelecido em lei até a obtenção de uma prova mediante tortura, por exemplo, que seria algo bem mais grave. Né? Mas o descumprimento dessas formas previstas na lei é que geram a nulidade dos atos processuais. E por que que alguém que tenha praticado um crime pode ser beneficiado pela nulidade? Porque o Estado, enquanto detentor do monopólio do poder punitivo, tem a obrigação de seguir as próprias regras que ele estabelece. Então, o agente público, a autoridade policial, o Ministério Público, o juiz de direito, enquanto representantes do Estado, não têm o direito de burlar as regras que o Estado estabelece. Por isso, então, que vem o sistema das nulidades como forma também de contenção, né, desse poder punitivo, porque o devido processo legal sofre uma violação que não poderia sofrer. Bom, dentro dessas limitações do poder punitivo, né,
existem algumas regras bastante peculiares. Então, por exemplo, né, desde essas regras, a proibição de pena perpétua. Por que não pode ter pena perpétua no Brasil? Bom, porque se tivermos penas perpétuas, significa que a pena não tem qualquer finalidade de ressocialização. Ou seja, se a gente reconhece que a pena é inútil na ressocialização, então ela não tem legitimidade. Então, isso obriga o Estado a correr atrás de um sistema de execução penal que seja capaz de ressocializar o condenado. Também não pode haver trabalhos forçados, tá? Porque trabalhos forçados é uma forma de obrigar uma pessoa a produzir sem remuneração. O preso pode trabalhar, mas ele não pode ser obrigado a trabalhar, e existe uma diferença muito grande. O trabalho como parte da execução da pena é uma coisa. O trabalho enquanto pena é outra. Não pode haver o trabalho como pena. Quer dizer, o sujeito ser condenado a trabalho forçado, né? Isso remonta até a Roma, ao Império Romano, no período em que as pessoas eram condenadas a ser escravas, né, das vítimas ou dos familiares das vítimas. Agora, o preso pode trabalhar. Se trabalhar, vai ter benefício. Se ele tiver condições de não trabalhar, se ele tiver condições de trabalhar e não trabalhar, ele será, então, isso é considerado uma falta grave. Então, o preso pode, mas não é obrigado, né, a trabalhar. E se ele não trabalhar, ele vai sofrer as consequências também. As penas não podem ser desproporcionais, e aqui uma interação, né, da dignidade humana com o princípio da culpabilidade. Estou pegando aqui o exemplo da ideia de becaria. Se alguém pratica um furto simples e sabe que vai ter a mesma pena de um roubo, então provavelmente essa pessoa vai praticar o roubo, né? Porque se é para assumir o mesmo risco da pena, então que se arrisque para algo que seja mais grave, que possa ter um resultado melhor e até uma probabilidade menor de ser pego, né? Se um furto tiver uma mesma pena, por exemplo, de um latrocínio, é claro que isso vai estimular o agente a matar a vítima, porque se a pena é a mesma, matando ou não a vítima, se ele matar a vítima, ele será dificilmente descoberto, porque não tem a vítima para fazer conhecimento. Então, Beccaria traz até uma fórmula utilitarista para dizer as penas devem ser proporcionais ao dano causado. Porque se o agente souber que, se ele extrapolar no seu comportamento, a pena vai ser maior, né? Então há um fundamento aí na dignidade humana, mas também tem um fundamento utilitarista, né? O Estado precisa estimular a prática de comportamentos conforme a norma. E se for para desobedecer a norma, que esteja pelo menos para desobedecer de uma maneira menos lesiva. Bom, então o direito penal cada vez mais vem tendo uma interação, vem passando por uma interação com o direito internacional dos direitos humanos. As decisões da Corte Interamericana, a própria utilização da doutrina do estado de coisas inconstitucional pelo STF mostra isso. O Brasil já tem condenações por situações degradantes de penitenciários, de estabelecimentos prisionais, pela falta de interesse na persecução penal quando há graves violações de direitos humanos. Então, a vítima também tem uma dignidade, né? Também é portadora de dignidade, e ela não pode ser desprezada, principalmente quando o autor da violência contra essa vítima é o Estado, seja por ação, seja por omissão. Vejamos o caso Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi uma imposição da Corte Interamericana, porque a Maria da Penha, pessoa real, foi vítima de violência doméstica por muito tempo, sofreu uma tentativa de homicídio, ficou paraplégica,
E não havia ainda sequer inquérito concluído, depois de muitos anos, quando todo mundo sabia quem era o autor da agressão. Então a Corte Interamericana pegou para si, reconheceu a denúncia e disse: olha, peraí, o Estado brasileiro não atua da devida maneira, né? Esse caso está prestes a ficar impune, e aqui houve uma grave violação a direitos humanos. E, portanto, Brasil, você que é um país que se comprometeu a proteger os direitos das mulheres, você que é signatário da Convenção Americana para a Erradicação da Violência contra a Mulher, não tem ainda uma lei própria de violência contra a mulher, vai ter que ter. E vai ter que indenizar a Maria da Penha, porque ela foi vítima de violação de direitos da sua dignidade, sofreu atentado à vida, e não houve ação do Estado para punir a pessoa, né? Então, a preocupação da Corte não é apenas com o acusado do crime, mas também com as vítimas do crime, né? Porque há casos em que o Estado permanece inerte e não e o caso tende a ficar na impunidade. Bom, questões importantes aqui no âmbito da jurisprudência. A súmula vinculante 56 do STF estabelece que, na falta de vagas em regime semiaberto, não justifica a manutenção do condenado no regime fechado. Então, vá para o regime aberto direto. Então, dentro do sistema de progressão de penas, a lei diz que aquele que começa no regime fechado pode ir para o semiaberto, e quando estiver no semiaberto, depois pode ir para o aberto, atendendo aos requisitos que a própria lei impõe. Então a lei reconhece o direito à progressão, a lei diz quais são os requisitos para a progressão, só que muitas vezes a lei não é cumprida porque falta vaga no semiaberto. E aí o Supremo diz: espera aí, a culpa não é do preso. Se o preso cumpre com os requisitos para progredir para o semiaberto e não tem vaga no semiaberto, então ele vai para o aberto direto. É o Estado que é negligente em não garantir essas vagas no semiaberto. Por quê? Porque o próprio Estado impõe essa regra e depois não a cumpre. Ainda temos muito que avançar, por exemplo, a duração razoável do processo, que é uma garantia constitucional, é uma garantia que está prevista também na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas nós não temos ainda uma regulamentação sobre o que é duração razoável do processo. Mas temos decisões interessantes e até mudanças na legislação que refletem a importância da duração razoável do processo. Por exemplo, a necessidade de revisar periodicamente a prisão cautelar para que não haja mais situações em que a pessoa ainda não julgada permanece mais tempo presa do que ela ficaria se tivesse uma condenação. Nesses mutirões que são realizados no sistema penitenciário, pessoas que no máximo seriam condenados a pena aí de 5, 6 anos estavam há mais de 7 anos aguardando julgamento, o que fere completamente o princípio da humanidade, porque afeta a dignidade humana. O indivíduo está numa situação de, na prática, condenado quando ele ainda, tecnicamente, é inocente. Há outros problemas, vários, né? Nós temos aí a própria presunção de inocência sobre os limites de como tratar o indivíduo. A presunção de inocência não é só o tratamento dentro do processo, mas também fora, né? A nova lei de abuso de autoridade trouxe uma inovação interessante, porque ela diz que a exposição indevida daquele que
ainda não foi condenado, configura abuso de autoridade. Né? Então, aquelas cenas nos programas sensacionalistas, em que a polícia prende o indivíduo que está lá se escondendo, aí levanta a cabeça dele, obriga ele a se exibir. Se essa pessoa for inocentada posteriormente, o que fica é a imagem dele sendo preso, sendo conduzido. Né? E não só na prisão em flagrante, na prisão preventiva também. Né? O Estado tem a obrigação de preservar a imagem de alguém que sofre algum tipo de privação de liberdade ou restrição de direitos, mas ele não foi condenado. Quando for caso de interesse público, tudo bem. Mas ainda assim tem que justificar por que é interesse público divulgar a identidade de alguém que foi preso. Porque senão é necessário preservar a identidade daquela pessoa, porque aquela pessoa ainda é inocente perante a lei, e se esse estado de inocência for até o final com a absolvição, a imagem dessa pessoa já estaria manchada, né, se a sua identidade fosse divulgada. Outros problemas que são corriqueiros aí, que mostram a violação da dignidade humana. Né? O próprio desaparecimento forçado de pessoas. Né? Nós temos projeto de lei para criminalizar o desaparecimento forçado de pessoas, porque há tanto recomendação do Alto Comissariado da ONU, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, como também da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que diz que o Brasil precisa ter esse tipo penal porque o Brasil já passou por situações dessas em que não foi encontrado o corpo da pessoa, essa pessoa foi reconhecida como desaparecida e a família não tinha notícias do que havia acontecido. Né? Então, isso é um problema do âmbito internacional também, né? E a União, que se comprometeu por meio de tratados a criminalizar a conduta, até agora não criminalizou. O que é importante também entender o seguinte: quem responde perante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos é a União. Por isso que a União não interessa se a violação de direitos humanos se deu por órgão do município, por órgão do Estado, por órgão federal, tá? Pode ter sido a polícia, pode ter sido a polícia penal, não interessa qual Estado. Quem responde perante a comunidade internacional é a União. Tá? Também não interessa se a violação veio do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. Então, se o Judiciário profere uma decisão que é contrária ao que a Corte determina, é a União que responde. Tá? Por quê? Porque a União que é pessoa de direito público internacional que adere ao compromisso internacional de cumprir aquilo que foi estipulado nos tratados. Tá? A Corte Interamericana não tem poder de modificar decisão do Judiciário brasileiro. A jurisdição da Corte Interamericana é diferente. A Corte julga os países que se comprometem a respeitar os direitos humanos. O que acontece dentro do país, a Corte não pode modificar. Então, a Corte Interamericana, por exemplo, não é uma instância acima do STF, não é uma instância que pode modificar uma decisão do Judiciário brasileiro. Mas ela pode condenar a União por determinadas decisões do Judiciário brasileiro. Tá? Bom, nós temos muitos desafios ainda em relação à tutela da dignidade da pessoa humana. Um desafio bastante difícil
é dar celeridade ao sistema de justiça para termos menos morosidade e que ao mesmo tempo que haja eficiência do sistema. Então, a eficiência não pode excluir a rapidez. Né? E da mesma forma, ter um sistema de justiça mais ágil não significa excluir a eficiência. Ou não significa violar direitos fundamentais. Esse é o grande desafio. A própria Corte Interamericana reconhece isso. Né? Em alguns países é muito difícil dar mais celeridade ao processo, à investigação, sem violar direitos fundamentais. Mas o Brasil se comprometeu, né? E, portanto, precisa, né, levar isso adiante. Em relação à duração razoável do processo, por exemplo, que é um desses grandes desafios, a jurisprudência tenta até, de alguma forma, manter um equilíbrio, fazendo uma ponderação entre o tempo de pena que essa pessoa, se condenada, pode cumprir e o tempo que o processo demora, o tempo que a pessoa acusada está presa, e o tempo que ela poderia ficar presa se tivesse condenado. O hiato muito grande entre recebimento da denúncia, né, e eventual sentença. Há decisões também determinando a revogação de certas medidas cautelares quando entre a data da cautelar se passou muito tempo sem o recebimento da denúncia. Né? Se depois de muito tempo, já com cautelares restritivas de direito e até privação de liberdade, não tem sequer denúncia oferecida, né? A jurisprudência reconhece que isso fere a duração razoável do processo. Mas ainda assim é um desafio, como é o sistema penitenciário, né, que é o grande calcanhar de Aquiles atualmente, né, e mais, né, na própria persecução penal, o Brasil vem sofrendo sanções internacionais, como, por exemplo, na mesma ADPF, nós temos a ADPF dos presídios, temos a ADPF chamada ADPF das favelas, que determina que a polícia, ao realizar operações, tenha um planejamento para evitar efeitos colaterais, que são mortes desnecessárias, principalmente de quem não tem nada a ver com a operação policial. Então, o Supremo em nenhum momento proibiu a operação policial. O que o Supremo diz é que para ter uma operação policial de risco é preciso ter planejamento para que pessoas inocentes não venham a óbito. Né? Porque isso também já chegou na Corte, e a Corte já determinou para o Brasil que tome cuidado com isso. Também há decisões da Corte no sentido de que as perícias devem ter autonomia em relação à polícia judiciária, porque sem uma perícia autônoma não dá para garantir uma investigação isenta, né? E um caso que chegou à Comissão Interamericana foi aquele caso famoso, né, do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que foi a perícia que conseguiu chegar à autoria do crime, algo que estava difícil de acontecer, e quando a perícia agiu de maneira autônoma, então o caso teve êxito. Né? Enfim, são vários os desafios. O grande problema aqui que eu já falei da própria conciliação, né, entre eficiência e duração, mas também a própria formação dos profissionais que devem
ver o processo como instrumento de contenção, né, devem reconhecer que a prisão tem que ser algo excepcional, fundamentado, que não pode haver espetacularização do processo penal. O processo penal público não é um processo penal para o público. O processo penal público é aquele processo que não é sigiloso, mas não é o processo penal do espetáculo para o público. Tá? É também preciso repensar a chamada paridade de armas. Né? Essa é uma outra garantia também prevista na Convenção Americana, mas que na prática é de difícil implementação, né? Porque normalmente o tempo da investigação é muito maior do que o tempo que a defesa tem para se preparar. Principalmente quando é um procedimento de investigação criminal do Ministério Público, né, que pode durar alguns anos, e quando a denúncia é oferecida, a defesa tem 10 dias para apresentar a resposta. Então também é preciso fazer uma revisão, né, daquilo que se entende paridade de armas, até para que a duração razoável do processo seja respeitada. Vamos agora então dar uma olhada nas questões que eu separei para vocês a respeito da dignidade humana. Assinale a alternativa correta acerca dos princípios constitucionais do direito penal. Letra A. É vedada a aplicação de pena que suspenda o exercício de direitos. B. As penas restritivas de liberdade somente poderão ser aplicadas para crimes consumados. C. A pena de morte poderá ser decretada nos casos de reincidência de crimes hediondos. E D. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A alternativa correta é a letra D. Então, vamos dizer aqui alguns pontos importantes, né? Quem ainda não foi condenado em definitivo pode ser preso desde que a título de prisão cautelar, ou seja, os requisitos da prisão preventiva devem estar presentes. Aquele que ainda não foi condenado em definitivo não pode ser preso a título de pena, não pode haver aplicação automática da pena se a condenação ainda não transitou em julgado. Tá? Também é importante salientar aqui que no Brasil há pena de morte prevista excepcionalmente em caso de guerra declarada. Tá? A pena privativa de liberdade pode ser aplicada também em casos de crimes tentados, em casos graves, como uma tentativa de homicídio, uma tentativa de estupro, crimes graves praticados mediante violência ou grave ameaça, ainda que tentados, a depender da quantidade de pena, sim, é possível a aplicação da pena privativa de liberdade. Tá? E, no caso de crimes hediondos, reincidência ou não, não há a previsão da pena de morte. Tá? O Brasil, inclusive, é signatário, né, de tratados internacionais que impedem a ampliação da previsão da pena de morte. Então, os países que se comprometem a não ampliar a aplicação da pena de morte podem manter o que já existia antes desse compromisso. Próxima questão. Sobre o tratamento dispensado ao acusado, assinale a alternativa correta. A exposição indevida do investigado nos meios de mídia configura crime de abuso de autoridade. A condenação em primeira instância é suficiente para antecipar a prisão do réu, uma vez que há a presunção de que a sanção será confirmada no tribunal. C. Ao ser denunciado pelo Ministério Público, o indivíduo pode ser preso a qualquer momento, pois a prisão é medida cautelar que se impõe como regra.
D. Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil erradicou completamente a pena de morte do ordenamento jurídico. A alternativa correta é a letra A. Né? A exposição indevida do investigado nos meios de mídia configura crime de abuso de autoridade. É aquilo que eu comentei. Né? Até a nova lei de abuso de autoridade era bastante comum, né, a exibição de pessoas, principalmente mais vulneráveis, na grande mídia, nos programas sensacionalistas, ainda que essas pessoas viessem a ser absolvidas no futuro, né, a repercussão nem sempre é igual. Normalmente a prisão tem uma repercussão muito mais negativa do que eventual absolvição. No Brasil não erradicou a pena de morte completamente. Apesar de difícil a aplicação, ela existe, porque precisa ter guerra declarada para isso. Tá? Também é importante salientar que no Brasil o que vige é a presunção de inocência, não a presunção de culpa. Então, o fato de alguém ser denunciado pelo Ministério Público ou indiciado, né, formalmente acusado, não significa que essa pessoa provavelmente será condenado. Né? Isso pode até acontecer, mas não há uma presunção jurídica, né, de que essa pessoa será provavelmente condenada e que isso não justifica a aplicação de restrições aos direitos se não houver um forte fundamento para isso. Tá? E agora, próxima questão. O princípio da humanidade reconhece, entre outros, que a. Na legítima defesa, a vida do agressor vale menos que a vida do ofendido, o que autoriza o uso da força para repelir a injusta agressão. B. As penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direito, desde que o condenado assuma publicamente a culpa pelo fato cometido. C. A jurisprudência do STF reconhece que não há violação ao princípio da presunção de inocência nos acordos de transação penal, ainda que o acusado aceite condições impostas sem o devido processo. E D. Na imposição da pena, o juiz deve ignorar todo e qualquer tipo de crença do condenado, pois aquele que recebe condenação criminal definitiva perde o direito de professar uma religião. Bom, a alternativa correta, a letra C, né? O Supremo reconhece que não há violação ao princípio da presunção de inocência nos acordos de transação penal. Bom, por que o Supremo não reconhece isso? Porque a transação penal é uma medida alternativa ao processo. Né? É como uma forma, e aqui é como se o juiz, ou melhor, o Ministério Público, desse uma oportunidade para o indivíduo. Ou se você aceitar a proposta de transação, você fica livre do processo, né? Cumprindo as condições. Se você não aceitar, vai ter um processo e você pode ser condenado ou absolvido. Bom, pessoal, então, sobre o princípio da humanidade, essas são as questões mais importantes. Quero agradecer pela participação de todos, né, nessas 5 aulas. Eu encerro aqui o programa de princípios do direito penal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero deixar aqui as redes sociais, na verdade, a rede social, né, o Instagram, @martinellijoaopaulo, e também colocar aqui o meu livro de parte geral, que eu escrevi junto com o professor Leonardo Schmidt de Bem, o livro de Direito Penal, parte geral, com 54 capítulos sobre toda a parte geral do direito, desde os princípios, né, interpretação da lei penal, teoria do delito e teoria da pena. Tá? Então, quero mais uma vez obrigado e até uma próxima. Dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br.
Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.